vamos falar o porquê que um paciente tem o seu prolapso, a sua glândula prolapsada. Então, os estudos mostram que o que acontece é que, principalmente, o paciente tem uma fraqueza, ou em alguns casos, ele pode ter uma ausência, mas o mais comum é que haja uma fraqueza do ligamento medial da terceira pálpebra. Esse ligamento faz com que mantenha a glândula na sua posição ventral, ou seja, a glândula escondidinha lá dentro da terceira pálpebra. Quando esse ligamento está fraco ou até mesmo ausente, essa glândula sai do seu lugar, sai da sua posição ventral e ganha a posição dorsal, e aí a gente consegue visualizar. Então, há esse deslocamento. E essa exposição contínua, ou seja, continuamente aquela glândula vai ficar exposta. Continuamente o tecido linfóide daquele paciente vai ficar exposto, e isso causa uma inflamação. Então, quando um tecido ele está inflamado, a gente sabe que né, dos sinais da inflamação é o aumento de volume, ele também vai ficar edemaciado. Então, essa exposição contínua, o contato com o ar, a abrasão, a pálpebra passando sobre essa glândula e o tecido linfóide protuído, faz com que ele se inflame. Inflamado fica maior, ele maior fica mais difícil dele voltar espontaneamente para o interior da terceira pálpebra, certo? Existe uma outra teoria também, muito comum de acontecer da seguinte forma. Aí, olha, nós temos uma hiperplasia do tecido linfóide devido a alérgenos ambientais, ou seja, essa primeira teoria que eu trouxe, a gente tem a teoria de que o animal tem uma fraqueza do ligamento, a glândula prolapsa e aí ela inflama, certo? Mas também há uma teoria de que acontece de forma contrária. Como assim? Primeiro, a gente tem uma hiperplasia do tecido linfóide, ou seja, o tecido linfóide, em resposta a alérgenos ambientais, vai ficar hiperplasiado, vai ficar edemaciado, vai ficar maior. E isso faz com que haja o prolapso. Óbvio que só vai acontecer isso se associado a essa hiperplasia a gente também tiver uma fraqueza do ligamento. Senão, qualquer animal poderia ter um prolapso com uma frequência muito maior do que a gente tem. Então, hiperplasia do tecido linfóide associada a uma fraqueza, aí a gente tem também o prolapso. E aí a glândula exposta, obviamente, que vai vir uma inflamação pelo contato, a abrasão com o meio externo, contato com as pálpebras, certo? Então vamos lá. Eu tenho um paciente com prolapso de glândula de terceira pálpebra, seja uni ou seja bilateral, você está visualizando como nessa imagem. Precisa tratar? Isso traz algum problema para o paciente se eu optar por não tratar? A gente tem muito paciente que o proprietário demorou para tratar, ou às vezes o animal está já idoso e tem aquele prolapso que o proprietário acredita que não traz problemas para o paciente, né? Mas sim, uma glândula prolapsada, cronicamente, ela vai trazer problemas para o seu paciente, para o olho do seu paciente. Quais seriam esses problemas? Bom, vamos lá. A gente disse que a glândula, em alguns pacientes, a glândula da terceira pálpebra, em alguns pacientes, ela pode ser responsável por até 57% da formação da fase aquosa da lágrima, certo? Então, se você tem uma glândula que está protuída, que está inflamada, os estudos mostram que essa glândula protuída diminui a produção da fase aquosa, da porção aquosa da lágrima. Então, alguns pacientes, isso não quer dizer que é certeiro que vai acontecer, mas alguns pacientes podem desenvolver o que eu chamei aí de CCS, que é a ceratoconjuntivite seca. Eu trago alguns dados aqui importantes de trabalhos que mostram que quando você tem um animal que teve um prolapso de glândula de terceira pálpebra e você optou por reposicionar cirurgicamente essa terceira pálpebra, esse animal tem uma chance de desenvolver ceratoconjuntivite seca de 14%. Não, se você resolveu não tratar, deixar a glândula lá, exposta, sem tratamento, cronicamente inflamada, os estudos mostram que há uma predisposição ou uma chance de desenvolver ceratoconjuntivite seca de 42%, quase 43%. E depois nós vamos falar melhor sobre a próxima informação que eu trago aí, que é sobre a excisão. Antigamente, o tratamento acreditava-se que, como a gente, né, antigamente acreditava-se que essa glândula não produzia muita lágrima, né? Podia se retirá-la.
E percebeu-se que ao retirar a glândula, pegar e cortar mesmo, tá? Uma excisão cirúrgica, não teria problemas, mas percebeu-se que quando você tira, faz a exérese dessa glândula, nós temos uma chance de 48% do animal desenvolver ceratoconjuntivite seca. Para você que não sabe ou não lembra, a ceratoconjuntivite seca é aquele problema que a gente chama também de olho seco, ou seja, o paciente teve uma diminuição da fase aquosa. Então, se diminuiu a fase aquosa, o que permanece? A face mais externa, que é lipídica, e a face mais interna, que é a mucoide ou mucoproteica. E a fase de água diminui. Por isso que você vai ver como um dos sinais clínicos de uma ceratoconjuntivite seca é aquela secreção meio mucosa no olho, porque nós não temos mais a fase aquosa ou há uma diminuição da fase aquosa. Então, sim, há um problema de você não tratar esse paciente, de você permitir que esse paciente fique com a pálpebra, perdão, com a glândula exposta de forma crônica. Não quer dizer que vai acontecer, mas há uma chance de ter uma ceratoconjuntivite seca ou mesmo ter somente uma deficiência na produção lacrimal. Outro problema que a gente pode ter também é essa glândula constantemente aí em contato com a córnea pode levar a microlesões corneanas, levando então até a possibilidade de ter uma úlcera de córnea. Então, pessoal, se tem um paciente com prolapso de glândula de terceira pálpebra, o paciente precisa estar, o proprietário precisa estar ciente de que precisa ser tratado. Não é para deixar achando que não vai ter consequências para o paciente, tá? Para o animal dele. Então vamos falar dos sinais clínicos. Os sinais clínicos são muito fáceis, né, de você perceber. Você vai perceber, então, uma massa avermelhada no canto medial do olho. Muitas vezes, né, dependendo de quanto tempo aquilo prolapsou, ela vai estar edemaciada. Em alguns pacientes, você pode encontrar aqui, ó, essa região, que é a conjuntiva do bulbo, hiperêmica, né, vermelha, avermelhada. E uma secreção serosa ou mucoide, principalmente se for crônico. Se for crônico, pode ter uma diminuição da fase aquosa dessa lágrima e o paciente de apresentar essa secreção mucoide ou serosa, certo? É fácil, né, da gente perceber, mas a gente precisa saber que é fácil o diagnóstico, mas que a gente tem que saber diferenciar de outros problemas que também acometem a glândula da terceira pálpebra ou a terceira pálpebra como um todo. Vamos falar então dos diagnósticos diferenciais. Os diagnósticos diferenciais, o primeiro que eu trago aí é uma imagem de uma eversão da terceira pálpebra. Não sei se vocês conseguem perceber. A terceira pálpebra que deveria estar assim, ó, ela fez assim, ó, virou para trás, virou para fora, certo? Então aqui, olha, essa região um pouquinho mais escura que a gente está demonstrando aqui, ó, com laser point, é a face da pálpebra, terceira pálpebra que deveria ficar encostado e ela virou, ela everteu. Então você consegue ver aqui, olha, inclusive as extremidades da cartilagem da terceira pálpebra, tá? De como que eu diferencio isso aí de um prolapso de terceira pálpebra? Normalmente o prolapso de terceira pálpebra você vai ter uma região um pouquinho mais arredondado, tá? Você não consegue ver nitidamente, nesse caso aqui, a glândula. Você visualiza muito mais a cartilagem e você percebe, inclusive, aqui, ó, como está demonstrado ou sinalizado aí com essas setas, as extremidades da cartilagem. Quando é o prolapso, você vai ver só uma estrutura bem redondinha, bem arredondada. E agora, outros diagnósticos diferenciais, nós temos as famosas neoplasias, tá? Então, nós temos várias neoplasias que podem acometer tanto a glândula quanto somente a terceira pálpebra, que podem, então, te deixar em dúvida sobre o que é realmente. Então, nós podemos ter hemangiosarcoma, hemangioma, nós podemos ter fibrosarcoma, melanoma. Olha esse paciente aí, olha, era uma neoplasia na terceira pálpebra, tá? Nesse caso aí, ó, esse foi um caso nosso. Esse caso, nós optamos não só pela retirada da terceira pálpebra, nós optamos pela retirada de todo o olho do paciente. Nós fizemos uma cirurgia chamada de exenteração, porque essa neoplasia, além de estar cometendo a terceira pálpebra, ela já estava cometendo todo o tecido mole ao redor do olho, tá? Outras neoplasias que também podem te confundir, certo?
Carcinoma de células escamosas pode acontecer linfoma, né? Lembra que a gente tem um tecido linfóide nessa terceira pálpebra? Então, pode ser um linfoma. Nós podemos ter, inclusive, essa figura aí, olha, de um artigo que é TVT, né? O tumor venéreo transmissível, que pode acometer também a terceira pálpebra. Como que eu diferencio uma neoplasia de um prolapso de terceira pálpebra? Podem ser muito parecidos, mas se você tiver alguma dúvida, você pode fazer uma citologia, uma punção aspirativa por agulha fina, para te ajudar nessa diferenciação de um diagnóstico do outro. Agora eu vou trazer aqui dois exames complementares que não necessariamente são importantes para o diagnóstico. Para fazer o diagnóstico, você não precisa realizar nenhum dos dois, mas feito o diagnóstico de prolapso, é importante que você faça para você avaliar se aquele paciente que já tem um prolapso, se ele já tem ou não uma deficiência na produção lacrimal. E se aquele paciente já tem ou não uma úlcera de córnea. Lembra que eu falei que se for crônico, aquele contato constante pode levar a microlesões corneanas? Então, a gente tem que descartar ou confirmar a presença de úlcera de córnea. Por quê? Porque isso vai influenciar no nosso tratamento, principalmente na medicação lá no pós-operatório, certo? Então, relembrando aqui, nós temos dois testes: o teste de Schimmer, como vocês estão vendo na primeira figura, e o teste de fluoresceína. Se você também não lembra, não se esqueça que no VET Profissional, lá na aba de clínica e cirurgia de pequenos animais, há demonstrado esses dois testes em animal vivo, animal realmente com problemas, tá? Então, aqui, o primeiro teste de Schimmer, ele é um teste relativamente fácil de se fazer, você consegue facilmente comprar essas tiras para você fazer o teste. Eles são, né, são tiras que elas têm uma graduação, como vocês conseguem perceber nessa imagem, como se fosse uma régua. Você vai colocar no olho do paciente, tem uma dobrinha, você coloca no olho do paciente e espera aproximadamente 1 minuto com essa fita acoplada aí ao saco conjuntival do paciente. E vai ter, então, a lágrima vai descer pela essa tira de Schimmer e vai corar e vai demonstrar até quando, em que graduação essa lágrima está sendo produzida. Então, eu trago algumas informações que vão dizer se o animal tem uma produção lacrimal normal ou se o animal já está com algum problema de produção lacrimal. Então, olha, quando a gente tem o que é normal, é essa tira aqui, ó, corar entre 15 a 25 milímetros. Aqui nessa figura, olha, tá lá em 12 milímetros. Pode ser que não tenha passado 1 minuto ainda, então não se esqueça que você tem que esperar 1 minuto. Quando está de 10 a 14 milímetros, está no limite para esse paciente já ser diagnosticado como uma insuficiência na produção lacrimal. Nós temos, então, quando está de 5 a 10 milímetros em 1 minuto, já mostra que você tem uma ceratoconjuntivite seca moderada. E quando está menor do que 5, você já tem um caso grave de insuficiência lacrimal e você vai precisar tratar esse paciente, tanto no grave quanto no moderado, e até mesmo quando está no limite, você já tem que estar atento à ocorrência da ceratoconjuntivite seca. Outra coisa que eu tenho que dizer que é importante: se você for fazer esses dois testes que são importantes, tanto a fluoresceína quanto o Schimmer, o que é de extrema importância? Comece pelo Schimmer, porque você tem que fazer o Schimmer sem ter lavado o olho do paciente, tá? Não lave o olho antes. Então, faça primeiro o Schimmer, veja qual a produção da lágrima desse paciente e, secundariamente, você vai fazer a fluoresceína. A fluoresceína, então, a gente tem aí demonstrado na figura abaixo. Hoje a gente encontra no mercado umas tirinhas também que estão impregnadas de fluoresceína na sua extremidade, ficando laranja, com a cor laranja. Antigamente, há um bom tempo atrás, a gente usava o colírio de fluoresceína. Hoje já se sabe que não é a forma mais indicada por causa da probabilidade de contaminação desse colírio. Então, essas tiras são mais eficientes, principalmente no sentido de não propiciar uma contaminação, porque não é um colírio, tá? Você vai encostar, então, vai aproximar essa tira do olho do paciente com uma solução fisiológica. Você vai molhar essa tira, vai pingar esse corante no olho, vai esperar 1 minuto
vai lavar com solução fisiológica e depois, com a ajuda de uma fonte de luz, num ambiente mais escuro, você vai visualizar se o paciente tem ou não úlcera de córnea. Ele pode ter ou não, tá? Então, lembrando, não são testes para diagnosticar o prolapso, são testes importantes para serem feitos para você determinar qual vai ser o seu tratamento após o diagnóstico.